Paz do Senhor, amados e amadas, que a paz de Cristo Jesus reina em nossos corações. Trouxe mais uma palavra para a meditação. Dessa vez é no livro de Mateus 7,15. Diz assim a palavra do Senhor. Cuidado com falsos profetas, que vêm até a vós disfarçado em ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Palavra do Senhor. Aqui é o Senhor Jesus Cristo, a palavra de Deus, o verbo de Deus, amém? O Senhor a alertar a igreja do Senhor, alertar os seus discípulos e a nós também em relação aos falsos profetas, que nós devemos ter cuidado com eles, porque eles infiltram-se no meio de nós, parecendo que são um de nós, mas não são. São homens hipócritas, vêm disfarçados como ovelhas, mas eles não são ovelhas, eles são lobos. E se nós pensamos aqui na lógica, o que é um lobo? Um lobo é um animal carnívoro, se eu não estou enganada, é um animal, ele come pessoas, Então é isso que esses homens fazem, esses homens sem piedade. Eles vêm para roubar, eles vêm para destruir e eles vêm para matar. Começam por roubar muitas das vezes as finanças das pessoas, Vêm para roubar, destroem a vida emocional de muitas, tem milhares de pessoas que estão com a vida, já entram dentro da igreja instáveis emocionalmente. Quando chegam lá, debaixo desses falsos profetas, falsos ministros, falsos apóstolos, obreiros enganosos, eles se tornam ainda piores do que eles entraram. Eles acabam por matar a vida espiritual de alguém. Sim. Então, Deus não nos enviou, Deus não nos mandou, o Senhor nem sequer os aprovou, o Senhor não lhes mandou dizer nada que eles veem e que eles vivem dizendo nas pessoas. Esses falsos apóstolos, falsos profetas, falsos ministros, são homens opressores, manipuladores, um jogo de inteligência que eles usam. E uma coisa que muito cristão ainda não percebeu, a manipulação é feitiçaria. A manipulação é uma coisa que não vem de Deus, amém? Até o próprio Deus, ele nos dá um livre-arbítrio. Mas quando nós temos um relacionamento, seja com quem for, um relacionamento em que você é manipulada a fazer a vontade daquela pessoa, podes crer que você está sobre alguma influência de feitiçaria, porque não é normal, a manipulação não é algo normal, São servos de Satanás, são pastores que cuidam, que buscam o seu próprio interesse, que alimentam-se a si mesmo. Motivados pela ganância, a motivação deles é a ganância, Deus deles é o ventre. O objetivo deles é fazer dinheiro, é negócio, é business, com as almas das pessoas, com a fé das pessoas. É isso que eles vêm buscar dentro da igreja, dentro dos santos, daquelas pessoas ingênuas, as pessoas que até têm sede do Senhor, mas ainda não conhecem, não sabem como buscar o Senhor. Amém. Pessoas instáveis. E o apóstolo Pedro disse que eles farão negócio de vós quem? Da vossa fé, farão negócio das vossas almas, vão usurpar vocês através daquilo que vocês amam, que vocês buscam, que vocês querem, que é o Senhor. Amém? No livro de Coríntios, 2 Coríntios 11, 3 a 15, apóstolo Paulo disse assim: pois tais falsos apóstolos, obreiros enganosos, fingindo-se apóstolos de Cristo, e não é de admirar, pois o próprio Satanás se transforma em anjo de luz.
Não é muito, pois, que os seus ministros se transformem em ministros da justiça. O fim deles será conforme a sua obra. Então nós vimos aqui, o apóstolo Paulo está a dizer que o Satanás, ele se transfigura em anjo de luz. Então os seus ministros também, eles têm a tendência de se transfigurarem em ministro da luz, mas não são. Não são, é tudo engano. Eles parecem uma coisa que não são, para enganar. O Satanás, infelizmente, o Satanás, ele tem esse poder. E nós sabemos que o Satanás, ele tem conhecimento da palavra de Deus, assim como muitos desses ministros, eles conhecem até a palavra de Deus, eles até pregam a palavra, só não tem espírito, é só letra, né? Por isso é que muitas ovelhas no meio deles são mortas, né? São pessoas, são sem vidas por causa disso. Vêm com falsa humildade, falso evangelho, falso amor, o evangelho que eles pregam. O mesmo apóstolo Paulo no livro de Gálatas diz que eles pregam um evangelho que não é do Senhor Jesus Cristo, é um evangelho que eles mesmos é que criaram, que eles mesmos é que inventaram, o evangelho dos homens. Vêm com filosofias, com expressões religiosas, palavras de bajulação, para agradarem o homem, em vez de buscarem agradarem a Deus, que sonda os nossos corações. Ministrações, exortações baseadas no erro, o que posteriormente causa uma fé também baseada no erro. Por isso é que nós vimos hoje muitas pessoas, apesar de falarem de Jesus, apesar de terem fé, mas é uma fé fraca, uma fé que quando vem o dia mau, eles minguam, eles morrem. Por quê? Porque também o que eles ouvem é tudo baseado no erro e não no poder de Deus. Porque nos mantém de pé é a própria palavra, o poder de Deus em si. Amém? Eles vêm com as suas obras mais, porque são mais. Apesar de alguns deles falarem o que é certo. Eu acredito que por isso é que o Senhor Jesus Cristo disse: ouçam o que eles vos dizem, mas não façam o que eles fazem. Por quê? Porque o que eles fazem é mal. Apesar do que eles dizerem ser bom, né? Eles são do mundo, eles são das trevas. Por isso é que eles falam o que é do mundo, porque são carnais. E os carnais também é que conseguem ouvir e ficar debaixo da autoridade deles. Torcem o evangelho do Senhor. Como eu já disse, trazem um evangelho que não tem nada a ver com o evangelho do Senhor, o que provoca um outro espírito. Qualquer outro espírito que não é o espírito do Deus vivo. Sim, eles enganam. E também não é de se admirar, porque a palavra de Deus diz também, o próprio Senhor Jesus Cristo no livro de Mateus 24, quando ele fala da grande tribulação e quando ele fala dos sinais dos últimos tempos, o Senhor deixa bem claro que um dos sinais dos últimos tempos, um dos principais sinais dos últimos tempos, será o engano, o aumento do engano. Então, infelizmente, igreja, não tem como nós fugirmos disso, vai acontecer. Louvado seja Deus que a palavra dele está a se cumprir. Nós estamos numa era do engano, nós estamos numa era em que o inimigo vai usar todo tipo de engano para enganar as pessoas, para as pessoas se desviarem do propósito, da vontade de Deus, para as pessoas não conhecerem o céu. Não conhecerem o céu. Então, o que a gente tem que fazer é continuar a perseverar. Esse é o preço da nossa salvação. Perseverança. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Já fomos salvos pela graça. Mas para nós continuarmos e nos mantermos salvos, é preciso perseverança. Perseverança na palavra de Deus, perseverança na verdade, perseverança na santidade, perseverança na justiça, perseverança na vontade de Deus, perseverança resistindo os prazeres e desejos da carne desse mundo. É perseverar. Porque é o mal desses falsos profetas. A Bíblia diz que se espalha como câncer. Sabem como é que o câncer se espalha? Se espalha como câncer.
Infelizmente, nós também estamos numa época em que muitos cristãos, eles vivem por emoção, sabes? É emoção, querem ver, querem sentir. Muito de nós não sabemos ver pela fé. Não sabemos ver pela fé. A Bíblia diz, não havendo profecia, o povo padece, mas aquele que guarda a palavra de Deus é bem-aventurado. Quer dizer, não pode não haver profeta, tá bom, não tem problema nenhum. Mas eu vou me segurar, vou me manter na lei de Deus, na palavra de Deus. Porque a palavra de Deus jamais passará. E serei bem-aventurado enquanto eu me manter na palavra de Deus. Mas nós, não tem profeta, vai procurar profeta. E os tais profetas nem profetas são mesmo servo de Satanás, são pessoas cheias do demônio, do espírito de adivinha, aquilo é adivinha. Muito dessas profecias que nós ouvimos é profecia, é adivinha. E o pior é que o teu pecado escondido, muitas das vezes, que vai te libertar, eles não conseguem profetizar, não te dizem isso. E a libertação está no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecer a palavra de Deus, conhecer o Deus, conheça o Filho de Deus. Ele é que é a libertação. Tenha comunhão com a palavra e com o próprio Deus. Porque essas profecias aí que eles falam, que eles veem, eles sabem o que o povo está à procura. Eles sabem que as pessoas são, muitos hoje são carnais. Vivem por vistas, por emoção. Sabem que as pessoas estão à procura, estão ansiosos por saberem das coisas. Então eles vêm com profecias que não são profecias, que são adivinhas. Eles sabem que as pessoas querem ver, querem sentir tudo. Vêm com milagres e prodígios, que a Bíblia também diz que naqueles dias, nos últimos dias, surgirão muitos falsos profetas, farão muitos milagres e enganarão a muito, até, se possível, enganarão os escolhidos. Então eles vêm com esses milagres, na verdade não são milagres, são magias. Quem lembra lá no tempo de Moisés, quando Moisés foi falar com o faraó e vieram os magos, e quando Moisés demonstrava os sinais, o poder de Deus, os magos também faziam praticamente os mesmos sinais, né? Mas claro, o Senhor Jesus Cristo, como está em cima de todo o poder, potestade e sabedoria, o cajado do Moisés, transformado em cobra, engoliu aquelas todas cobras para demonstrar o poder de Deus. Então, aquele espírito da magia dos magos é o mesmo espírito que esses servos de Satanás têm hoje. É o mesmíssimo. Não tem diferença. Não tem diferença, igreja. Nós precisamos abrir os olhos, nós precisamos nos purificar, nos santificar, buscar o Senhor. Estamos em tempos em tempo progressivo, já não é hora, já não é tempo de estar em distração. É o mesmo Espírito. Profetizar, os demônios também profetizam. Precisamos buscar o Senhor em espírito e em verdade. Porque esses profetas não estão para brincadeira, o Satanás não está para brincadeira. Nós vivemos numa época de guerra espiritual. Uma guerra espiritual entre o próprio Satanás direito com o próprio homem. Não existe, não há nada entre nós e ele. Ele sabe que o tempo dele está no fim e por isso ele guerreia contra a humanidade. E é mesmo para roubar, como diz a palavra de Deus, João 10:10, roubar, matar e destruir, não é para brincadeira. Por isso é que nós vimos muitos crentes perturbados, muitos crentes confusos, crentes instáveis. Eles vêm com palavras motivacionais, com palavras de bajulação, palavras de vaidade, vêm com muito materialismo, porque eles sabem que as pessoas hoje são materiais. As pessoas não querem buscar o reino de Deus. As pessoas muito até nem sabem o que é o reino de Deus. Não sabem o que é vida eterna. Então eles vêm com materialismo porque eles sabem que estão à procura de riqueza. Vamos oferecer riqueza.
Mensagens motivacionais não muda o homem, não muda o caráter do homem, não muda a personalidade do homem. O que muda o homem é a palavra de Deus, é a comunhão com o Espírito Santo. Motivação, você pode até, algumas áreas da tua vida pode mudar, a tua vida financeira pode mudar, a tua mente pode se abrir e você começar a fazer um outro negócio, mas a tua alma, o Senhor disse, você pode ganhar o mundo inteiro, mas o que adianta isso se você perder a tua alma? Prioridade para nós, o cristão, é a nossa alma, é nós sermos salvos. A igreja está na hora de se purificar. Tá demais, tá demais, tá demais. E eles fazem de tudo para ganhar alma. Fazem de tudo para ganhar as almas, de todo custo. Quando você chega lá, te fazem ficar 2 vezes mais filho do inferno do que eles mesmos são. São homens que buscam honra para eles mesmos, nunca de Deus. Impedem os outros de entrar no reino dos céus. Eles já não entram, ainda são tropeço. E impedem também os outros de entrar. Cheio de cobiça, altivez. São inimigos de Deus, inimigos do Evangelho. Venham com vos ensinam que o que vocês dão, o que vocês oferecem, o vosso sacrifício, o sacrifício que vocês fazem é muito mais importante do que vós mesmos. Não. Nada nesse mundo vai ser mais importante do que o ser humano, do que as nossas almas diante de Deus. A Bíblia diz que uma alma vale mais que o mundo inteiro. Uma alma vale mais que o mundo inteiro. E sabem o que é isso? O mundo inteiro. Uma alma vale o sangue precioso do Filho do Senhor Jesus Cristo. Então, as nossas ofertas, os sacrifícios que nós fizemos na igreja nunca poderão ser maiores, melhores, mais preciosos do que nós mesmos. Nunca diante de Deus. Mas isso é o que? Senão manipulação. Para que vocês deem aquilo que vocês até nem têm. Escravizam. Isso é escravidão. Eles escravizam. Eles maltratam. Eles são pessoas que não têm misericórdia. A Bíblia diz que nós fomos chamados para consolar. Nós fomos chamados para dar alívio das outras pessoas. Mas eles são mais peso na vida das pessoas, são mais peso nos cristãos do que outra coisa. O pão já não é mais nosso, o pão é deles. O Deus é nosso, mas o pão é deles. Ponha o Senhor Jesus Cristo de lado, o Espírito Santo dentro de uma caixa de fósforo. Eles mesmos querem ser ponte, caminho entre o ser humano e Deus, ou o ser humano e Jesus Cristo. Não vos ensinam a dependência do Espírito Santo. Não vos ensinam a comunhão que vocês devem ter com Deus. Não vos ensinam o entendimento, a palavra de Deus. Vocês veem, eu até nem sei. E tem muitos deles, pela graça e misericórdia de Deus, eles até já nem conseguem mais esconder o mal neles. Porque alguns anos atrás eu me lembro que para você descobrir um falso profeta, você tinha que ter mesmo um dom de discernimento muito elevado. Porque eles conseguiam disfarçar bem. Hoje eles são tão cínicos que eles não precisam fazer tanto esforço. Hoje eu vejo pessoas a andarem, a feitiçaria deles no microfone, mesmo a falar no vosso meio com o microfone deles na feitiçaria, vos manipular. Mas mesmo assim, vocês não conseguem entender que aquilo é idolatria. E Deus não pode habitar onde há idolatria, porque o Senhor abomina idolatria.
O Senhor não divide o seu louvor com ninguém, a sua glória com ninguém. O Senhor não pode estar, Deus não pode estar onde há idolatria. Por isso é que muitos de nós que ainda vivemos na idolatria, se nós queremos mesmo o Senhor Jesus, que temos que renunciar, deixar a idolatria e começar a servir apenas ao Deus vivo. Eles sofisticaram o mal. O mal hoje virou algo bom, aceitável para eles. Igreja, vamos despertar em nome do Senhor Jesus Cristo. É importante que nós saibamos que existe falsa igreja, existe a verdadeira igreja, e a falsa igreja é aquela que vai se fazer cumprir, infelizmente, a profecia do anticristo. Não é o ímpio lá fora no mundo. Os ímpios, eles serão vítimas. Eles até vão entrar no sistema, no mal, sem se aperceberem. Mas os que vão mesmo fazer cumprir a profecia do anticristo são a falsa igreja, meus irmãos. E vocês que estão dentro dessas igrejas, que não se esforçam em conhecer a verdade, não têm comunhão com a palavra de Deus. Vocês que só dependem da palavra que vocês ouvem do pastor e do profeta, do mestre, mas não têm comunhão com a própria palavra, não buscam o Senhor de forma particular. Meu Deus, sabe? Meu Deus, é Deus de Abraão, é Deus de Isaac, é Deus de Jacó, mas o meu Deus, aquele Deus que eu não lhe conheci de ouvir falar, mas por experiência, tem que buscar. Medite a palavra, leia a palavra. O meu pastor hoje falou sobre o amor. O que a palavra de Deus fala sobre o amor? É difícil, eu não consigo entender. Chore, jejua, ore. Senhor, abre o meu entendimento. Eu quero entender a tua palavra. Eu quero te conhecer. Porque, igreja, os tempos são maus. Hoje não é tempo de buscar Deus só de ouvir falar. Nem já no tempo dos apóstolos era. As pessoas iam também nas escrituras a comprovar o que eles estavam a dizer. E quanto mais nessa nossa época que nós vivemos hoje, uma época de engano, uma época em que Satanás... Porque, olha, o anticristo ainda não sentou no trono, né? No trono de Deus aqui, ainda não fez isso. O anticristo ainda não se apresentou. Mas o espírito de anticristo, ele já tem atuado aqui nessa terra. O espírito de anticristo já tem se manifestado. O inimigo já está dentro da igreja. Já está dentro da igreja. Só que nós, infelizmente, nós estamos tão distraídos. Os nossos corações, a nossa mente, sabe? Está tão distante de Deus. É aquilo que o Senhor disse, me buscam com os lábios, mas o coração está distante de mim. Porque se o nosso coração, a nossa mente está com o Senhor, nós vamos ter discernimento. Aliás, o cristão tem que ter discernimento. Nós vamos saber do que está acontecendo. Há uma mistura agora dentro da igreja. As pessoas já não sabem o que é profano, o que é santo. As pessoas já não sabem o que é errado, o que é certo. Tudo agora é uma salada russa, um tutti-frutti aí, que não vale a pena. E não pode ser assim. A Bíblia diz, o Senhor diz, sejam santo como eu sou santo. Não veja as suas obras perfeitas. Nossas obras têm que estar perfeitas diante de Deus. As Escrituras diz, separem-se, santifiquem-se. Porque só verá Deus aquele que for santo, aquele que se santificar. Então o espírito de anticristo já tem agido de maneira muito ativa. Já tem se manifestado. Ele já tem preparado o caminho para o anticristo. Já estamos cheios de adoração falsa. As pessoas já adoram o anticristo, nem sabem. As pessoas já adoram a Satanás, já servem a Satanás, já ouvem Satanás, já comem da mesa de Satanás, nem sabem. Mas a maioria desses profetas sabem. A maioria sabem. Claro, tem aqueles que também são ignorantes. Também foram enviados por outros homens, são enviados por ele mesmo, mas também tem aqueles que são enviados pelo inimigo. O inimigo é que lhes enviou para destruir a igreja.
Em nome do Senhor Jesus Cristo, não seja você aquele que vai cumprir a profecia do anticristo. Não seja você que vai fazer com que as outras pessoas venham adorar o anticristo. Vamos buscar a Deus em espírito e em verdade. Vamos servir o Senhor Jesus Cristo. Vamos confessar, vamos louvar a Ele com nossos lábios, louvar, glorificar o nome dEle. Vamos ser a verdadeira igreja de Cristo, o corpo de Cristo. Aqueles que vão servir a Deus em espírito de verdade. A noiva, a igreja de Cristo, ela vai permanecer fiel. Ela não vai ficar, não vai permanecer no engano. Porque ela ama a Deus, ela vai procurar a Deus. Ela vai servir a Deus em espírito e em verdade. Ela ama a palavra de Deus. Ela é pura. Ela vai lutar contra o sistema, vai se purificar. Ela é fiel à igreja de Jesus, ela vai se permanecer fiel. Ela é fiel. Por isso, meus irmãos, é tempo de arrependimento. É tempo de nós buscarmos a Deus em espírito e em verdade. É tempo de nós nos santificarmos. Igreja do Senhor não tem nada a ver com milhares e milhares de membros, porque tem que ter milhares de membros, igreja cheia, porque as pessoas hoje, nós hoje temos como é que eu posso dizer? Nós hoje temos uma percepção errada do que é igreja. Sabes? Do que é igreja. Hoje as pessoas não sabem distinguir, não sabem discernir onde há a presença de Deus, onde Deus habita. As pessoas não sabem isso, infelizmente. Todo o movimento agora que nós vimos, basta ter milagre, basta ter profecia, nós achamos que é movimento do Espírito Santo. Não, igreja. Apóstolo João disse, não creais em qualquer espírito. O facto de eu estar numa igreja, de eu estar num movimento em que tem milagres, tem prodígios, tem profecia, as pessoas estão a cuspir, estão a se rebolar no chão, não significa que Deus está presente naquele lugar. Não significa que Deus está presente naquele lugar. Deixa eu vos falar. O primeiro sinal onde a palavra de Deus está naquele lugar, a presença de Deus naquele lugar, é o arrependimento. As pessoas começam a se arrepender, as pessoas começam a deixar o pecado. Através do quê? Da palavra de Deus. Através de Jesus Cristo ser pregado naquele lugar. Porque a palavra de Deus é verdade. Jesus Cristo é a verdade. E o Espírito Santo, ele desce pela bondade e o amor de Deus. Porque a Bíblia diz que a bondade de Deus é que nos leva ao arrependimento. O Senhor desce pela sua bondade e nos leva ao arrependimento. E nós começamos a nos arrepender. Ele começa a expor os segredos ocultos dos nossos corações. Os nossos podres. Você começa a odiar o mal, você começa a ter nojo daquilo que você amava antes. Antes eu tinha um prazer na mentira. Daqui a pouco, quando minto, a minha consciência pesa. Daqui a pouco, eu antes tinha um prazer na fornicação, no adultério. Eu amava. Daqui a pouco, eu tô até nojo. Também não tô entendendo mais. Eu que era imoral, me vestia de qualquer jeito. Daqui a pouco eu me sinto mal. Me sinto mal, põe uma roupa justa, uma roupa curta, eu me sinto mal. Daqui a pouco a minha vida era ter inveja do meu próximo. Eu era soberba, de qualquer das, sei lá, orgulhosa. Mas daqui a pouco, sabes, veio o sentimento de inveja. Daqui a pouco eu começo a me sentir mal. Mas por que eu estou sentindo inveja da fulana? Isso é Espírito Santo. Isso é Espírito Santo. A minha boca era só palavras torpes. Era ofensa de manhã até a noite. Falar mal, fofoca. Mas daqui a pouco eu já não consigo mais. Quando eu faço isso, eu me sinto mal. Me sinto, não posso fazer. É que é o Espírito Santo. E aí sim é que tem o movimento da verdade. Aí sim é que é a verdade. Onde há arrependimento, as pessoas confessam os seus pecados, as pessoas deixam os pecados.
As pessoas não têm mais prazer. Aquela minha amiga, sei lá como, que já não tenho mais prazer de ficar com ela. Por quê? Porque a vida dela é treva e eu agora estou na luz. Aí sim. Agora, você está numa igreja, você vomitou, você caiu no chão, você te profetizaram, te expulsaram um demônio. Mas minhas irmãs e meus irmãos nunca deixaram de mentir, não lutam contra a mentira. Não lutam contra a fornicação, contra o adultério. São orgulhosos, são arrogantes, cheios de vaidades desde matar à noite. Inveja, não é inveja desde matar à noite. Desprezam, escarnecem de Deus. À frente dos vossos pastores, vocês são as santas. Mas quando dão as costas, até vale a pena os ímpios lá fora, os mundanos. Que tipo de coisa de cristianismo é esse? Que tipo de cristianismo é esse? Isso não é cristianismo. Isso é o inimigo a brincar com vocês. Então, onde há movimento da verdade, onde há movimento do Espírito Santo, há temor a Deus. Você sabe que antes de você servir o homem, você serve a Deus. Você começa primeiro a agradar primeiro a Deus. Você não mente. E quando você mente, descobriste que você mentiu, você se arrepende. Você se arrepende, você cai nos prantos. Você que traía o marido, deixa de trair. Você que traía a mulher, deixa de trair. Você que roubava, deixa de roubar. Você que assinava contratos falsos no teu trabalho, você vai deixar. Porque o Espírito de Deus em ti não vai aceitar, não vai te deixar. A tua consciência. Esse é o Espírito da verdade. Agora eu vejo o cristão hoje. Cristão... Oh, Jesus Cristo. Se a pessoa até não tiver o Espírito Santo, a pessoa até fala, meu Deus, se o Senhor não tem misericórdia de mim, eu não vou... a pessoa não frequenta nenhuma igreja. Porque você já está a lutar contra a mentira. Você já está a lutar contra todos os próprios pecados que são, olha, do tamanho do oceano. Chega mais lá, encontra mais... Você, no teu entendimento, a pessoa é mais santa do que você. Daqui a pouco, o Senhor te faz graça, te abre os olhos, você chega mais lá, tá a descobrir que a pessoa é pior do que tu. Esse é o cristianismo que nós vivemos hoje. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Igreja, por favor, em nome do Senhor Jesus Cristo, vamos nos santificar. Vamos nos santificar, vamos ser santos, vamos ser puros, vamos ser verdadeiros. Aquele que rouba, não roube mais. Aquele que mente, não mente mais. Vamos nos amar. Amor não fingido, amor verdadeiro. Amar mesmo que o Senhor... A Bíblia diz o amor venceu o mundo. E nós não devemos dever coisa alguma no outro, senão somente o amor. Então, esse amor que venceu o mundo, que é o Senhor Jesus Cristo, que Ele possa habitar em nossos corações. E nos ajudar a amar como Ele amou, como Ele nos ama, como Ele ama. Porque a igreja está falta de amor. Tá falta, nós precisamos ser misericordiosos, piedosos. Precisamos amar. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. É a igreja, essa é a meditação de hoje. Espero que alguém tenha sido abençoado. Até o próximo vídeo. Pela misericórdia e graça de Deus, vou procurar ser mais constante. Que eu tenha sentido essa cobrança do Senhor. Então, que o Senhor abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Outra coisa, antes de eu desligar, que eu me lembrei agora, no livro de, acho que é 1 Coríntios, o Senhor disse que nós devemos sair no meio deles. Saiam no meio deles e eu serei o vosso Deus, o vosso Pai, vocês serão meus filhos. Vamos sair no meio deles em nome de Jesus, amém? Vamos procurar a igreja bíblica. A igreja às vezes só tem 10 pessoas, mas é lá onde Deus está. Há outras tem 5.000, 10.000 pessoas, que eu estava a falar há pouco tempo. Mas às vezes só uma pessoa ali que está salva. 2. Às vezes também nenhuma. Porque as pessoas acham que quanto mais número de pessoas tiver numa igreja, aí o Senhor está. É mentira, meus irmãos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, não façam isso. Não façam isso.
Tenham muita atenção, porque a maioria das igrejas hoje onde estão lotadas é mesmo lá onde o Satanás está lá, a enganar as pessoas. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus Cristo, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Amém. Pai do Senhor.